justo. Com mão firme gira a chave, abre a porta, pisa na carta e, sentando-se na poltrona, lê o jornal em voz alta para não ouvir os gritos do silêncio. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast Letras Literárias. É através das palavras do conto que iremos discutir nesse episódio que vocês foram recepcionados. Esperamos que esse trecho tenha ensejado aos nossos ouvintes curiosidade. Mas, afinal de contas, do que iremos tratar hoje? Hoje, o nosso podcast tem como propósito fazer uma análise do conto Penélope, do autor Dalton Trevisan, através de uma perspectiva da poética do espaço de Gaston Bachelard. O nosso trabalho tem como objetivo atender às orientações da disciplina de Seminário Interdisciplinar 3, do semestre 2023.1, do curso de Letras, com habilitação em Língua Portuguesa do Instituto Federal da Paraíba, IFPB, tendo sido idealizado pela equipe Elaine Amaral, Patrine Duda, Lineker Silva, Sara Raquel e Sara Luana. Com a apresentação e intermediação de quem vos fala, Patrine Duda, e com a contribuição das colegas Elaine e Sara Raquel. Seguiremos com vocês analisando o espaço no conto Penélope. Pois bem, queridos ouvintes, antes de começarmos a detalhar sobre a questão do espaço poético no conto Penélope de Dalton Trevisan, eu gostaria de convidar minha colega Elaine para falar um pouco sobre a teoria pela qual analisamos o conto. Olá, Elaine, sinta-se à vontade. Olá, Patrine e Sara Raquel. Olá, ouvintes. Espero que todos estejam bem. O nosso trabalho de análise fundamentou-se no livro A Poética do Espaço, de 1958, escrito pelo filósofo e poeta francês Gaston Bachelard. No livro, é abordada a questão poética da casa, que é analisada nos mais diversos horizontes teóricos, que tornam a casa um instrumento de análise e reconhecimento da alma humana, dos sonhos e desejos humanos. Dessa forma, a imagem da casa se torna a topografia do nosso ser íntimo. Para Bachelard, espaços como o quarto, o porão, o sótão, ou os espaços onde habitam as coisas, como cofres, armários e gavetas, são espaços capazes de desencadear lembranças e sentimentos que levam à descoberta da alma humana. Na própria introdução, Bachelard anuncia que o livro será uma viagem ao mundo das inúmeras imagens poéticas que podem surgir nos espaços de intimidade da casa, que o autor denomina de imagens do espaço feliz, sendo a casa o lugar privilegiado para o sonho e para o devaneio, e que para observar o impacto que essas imagens causam no leitor, é necessária a ausência de um método, ou seja, é preciso esquecer toda a cultura e todo o conhecimento adquirido no passado para que o seu corpo, a sua alma e o seu espírito sejam capazes de decifrar o significado dessas imagens que se formam inconscientemente na mente. É através do viés da obra de Bachelard que hoje analisaremos o conto Penélope, de Dalton Trevisan, que conta a história de um casal de velhos que sofrem um abalo no cotidiano metódico através da chegada de uma série de cartas anônimas que aparecem na porta, que provocam o ciúme paranoico do marido e culminam com a morte da mulher. Caros ouvintes, realizada essa breve contextualização que envolve o nosso trabalho,
queremos chamar sua atenção para discutirmos mais detalhadamente sobre a questão poética do espaço na obra Penélope. Para isso, trouxemos 5 pontos de discussão: a sala, a janela, o quarto, a porta e a casa. A nossa colega Sara Raquel dará início à discussão. Olá, Patrine, Elaine e a todos os nossos ouvintes. O primeiro ponto que discutiremos é sobre a sala da casa. Falaremos acerca da interpretação poética do seu espaço. Na obra Penélope, de Dalton Trevisan, a sala é o local de lazer onde o marido costumava ler jornal e fumar cachimbo, enquanto a mulher, sentada ao lado, tricotava uma toalhinha. Nela havia um abajur de franjas verdes, detalhes bem característicos que denota o ponto de luz do ambiente. Nela também há uma poltrona e ao lado a cestinha com as linhas e agulhas de tricô. Para além disso, a sala como o primeiro cômodo de uma casa, e nesse caso como um local de lazer, também representa a primeira impressão que se tem da casa e da relação do casal, que a princípio parece ser amistosa. O segundo ponto de discussão sobre a análise poética do espaço são as janelas. As janelas da casa eram os pontos de observação. Na janela da cozinha, por exemplo, os vizinhos viam que o casal era companheiro e se ajudavam nas atividades domésticas, até o momento em que a janela passa a ser um meio por onde o marido vigia a rua à espera do suposto amante da esposa. Também observamos as janelas com cortinas, citadas repetidas vezes no conto, como uma forma de disfarce para que o marido pudesse olhar para além da janela sem ser percebido com facilidade. Além do detalhe das janelas do quarto fechadas, local onde se encontra o corpo da mulher morta. Já o terceiro ponto de discussão acerca do espaço poético é o quarto do casal. Propriamente dito, o quarto, lugar de descanso onde a esposa aparece morta, lugar este também onde o casal dormia e que numa das noites o marido se dá conta da ausência da esposa em sua cama. Levanta-se e vai dar de encontro com ela tricotando na sala. Ele porta uma arma, mas não a mata. Volta ao quarto, ambos dormem. Em seguida, a nossa colega Elaine dará prosseguimento à análise. Caros ouvintes, dando continuidade à nossa análise, tomamos como quarto ponto de discussão a porta da casa, pois foi simbolicamente através da porta por onde entrou a desconfiança a partir das cartas. No conto, o casal sempre saía de casa aos sábados, e justamente nesse dia era quando alguém deixava a carta azul por debaixo da porta. Relatados no texto chegam a ser pelo menos 4 cartas azuis, escritas com letras recortadas, anônimas, sem endereço algum. Apenas 2 palavras sempre. E assim nós chegamos ao nosso quinto e último ponto de discussão, que é a casa. A casa em geral, onde o marido, já desconfiado, olhava se os móveis estavam empoeirados ou se as plantas não estavam regadas, para saber se, na sua ausência, a esposa cuidava da casa ou tinha outra ocupação. Passava o maior tempo dentro da casa que fora dela, já que só saíam aos sábados. A casa também tem uma correlação com uma nova vida, que o casal tentou iniciar após a morte de seus filhos, há muitos anos, causada por um desastre. A nova casa, essa casa em que mora o casal no presente, é uma tentativa de fuga do passado sofrido pela morte de seus filhos. Do passado, eles tentaram desertar tudo, a casa antiga, os túmulos, o animal de estimação e até mesmo a cidade. Desse modo, podemos concluir que, conforme o autor Bachelard explica na sua obra A Poética do Espaço, podemos analisar o conto Penélope de Dalton Trevisan por meio de uma perspectiva para além dos espaços físicos somente, e o que eles têm a ver com a questão do desenvolvimento da história, das emoções dos personagens e suas lembranças. Para nós, foi muito interessante estudar sobre esse assunto e saber que é possível fazer uma análise sobre essa perspectiva tão fascinante. Obrigada a todos.
Chegamos ao final do nosso podcast Letras Literárias e é com imenso prazer que agradecemos a cada um de vocês, nossos queridos ouvintes, por nos acompanhar até aqui, assim como a todos os envolvidos nesse trabalho. Em especial, gratidão à professora Marta Célia pelas orientações da disciplina. Até a próxima!